Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos mais uma vez. Ó Deus, no nome de Jesus, estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, ó Deus. Como a Tua palavra garante, onde dois ou mais estiverem reunidos, o Senhor estaria no nosso meio. Então nós cremos que o Senhor está aqui, ó Pai. E queremos nessa noite, ó Deus, que o Senhor venha ministrar no nosso coração, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja em liberdade de falar na vida de cada um que está aqui nessa noite, ó Pai. Ministra, Pai. O Senhor conhece cada particularidade, ó Pai, de cada vida aqui, Senhor. O Senhor conhece os conflitos de cada um, as dificuldades, as limitações, ó Pai. Nós clamamos agora, ó Deus, fala no coração de cada um. Mude as veredas de cada um aqui, ó Pai. Arreta as nossas veredas, Senhor. Que o Senhor possa usar, ó Deus, segundo a Tua vontade, ó Pai, a nossa vida aqui, ó Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Gênesis, lá no capítulo 6. Capítulo 6, a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 1. Vamos ler. O tempo está aqui, mas eu vou correr aqui. Amém? Vamos lá? Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Vou ler o 5 de novo. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Vou ler de novo. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Agora vamos lá para o versículo 22. Só o 22. Versículo 22. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Vamos para o capítulo 7, versículo 5. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Amém? Glória a Deus. Nós queremos trabalhar um pouquinho nessa noite, mexer um pouquinho com o nosso coração, sobre a questão de obediência, que parece que é uma coisa simples. Se a gente perguntar, todo mundo fala que obedece, mas na realidade nós somos totalmente tendenciosos à desobediência, nós somos tendenciosos à rebeldia, nós somos tendenciosos a querer fazer aquilo que nos agrada. Quando a ordem de Deus, a vontade de Deus na minha vida ainda bate com o que eu estou programando na minha vida, aí eu obedeço, né? Não, sou obediente. Mas quando a vontade de Deus sai um pouquinho daquilo que eu estou programando para mim, aí começa os nossos desafios. Então eu queria que a gente pudesse entender um pouquinho sobre isso. Se a gente verificar de Gênesis a Malaquias, a história do povo, quer dizer, no Novo Testamento também, mas você falando de Gênesis a Malaquias, que conta a história de um povo,
Você vai ver, se você falar para mim, só faz um resumo disso aí. O resumo de Gênesis a Malaquias é o seguinte: é o povo de Deus abastado, bem, aí com isso eles começam a se afastar de Deus, a se rebelar de Deus. Quando ele começa a se rebelar, eles começam a ter, em vez da prosperidade, a ter problemas na sua vida, a ter conflitos, a perder tudo, a entrar em guerras. Quando eles estão desesperados, eles voltam: Senhor, nós estamos desesperados, nós precisamos de Ti, nós queremos servir ao Senhor. Aí Deus, pela sua infinita misericórdia, vai, estende a mão, levanta o povo de novo, fala: mas vocês têm que me servir. O povo: sim. Aí a abastança vem, a prosperidade vem. Passa um pouquinho, o povo começa de novo, vai se acostumando, vai se conformando com aquela vida de ter abastança ali, e vai se afastando de novo. Começa a servir outros Deus, começa a fazer outras coisas. Quando está lá no fundo do poço: Senhor, Senhor, tem misericórdia. Você vai ver que o tempo todo foi assim. Lá de vez em quando levanta o profeta vem e fala para o povo: ó, sai do mau caminho, volta os caminhos do Senhor. Aí o povo vai e volta. É isso o tempo todo. E quando a gente vê na história de Noé, eu acho interessante que quando a gente vê a história de Noé, se você conseguisse pintar uma pintura com a história de Noé, olha, se você pegar uma pintura dos tempos nossos e colocar junto, vai encaixar bonitinho. Os homens davam-se em casamento, casavam e descasavam. Você vê que assim, aqui fala realmente, né, que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Viu o Senhor que o povo estava totalmente entorpecido da vontade de Deus. E aqui fala que os filhos de Deus procuravam mulheres que não tinha nada a ver com Deus, se juntavam e ia fazendo aquele rolo. Então aqui você vê que é uma pintura de algo que nós estamos praticamente vendo nos dias de hoje. Nós estamos vendo que o mundo hoje ele vive uma maldade. De vez em quando a gente até assusta: nossa, onde vai chegar isso? Aí no outro dia tem uma notícia, piora um pouquinho: ah não, agora foi demais, não tem nem jeito de piorar. No outro dia vem uma notícia, piora um pouquinho, né? Um dia joga a criança pela janela, outro dia joga a criança no lixo, outro dia o marido mata a mulher, outro dia esquarteja outro. Você fala: meu Deus, que isso, que coisa absurda. Mata por causa de R$1, por causa de um troquinho, por causa de uma palavra dura. Então assim, a maldade está no homem, o fazer mal está no coração do homem. Nós estamos vivendo numa circunstância semelhante a isso aqui. Graças a Deus que Deus falou que não ia destruir mais o homem com água, né? Senão, se chovesse muito, eu ia ficar com medo, porque nós estamos vivendo isso aqui. E a gente vê nesse meio dessa tragédia toda que está aqui, desse povo corrompido. Hoje a gente tem vergonha até de ver falar da nossa nação aí, de quem encabeça a nossa nação, né? Tamanha é a corrupção que está aí. O povo está corrompido. E a gente fala dos nossos governantes corrompidos, mas quando chega um vendendo um negocinho qualquer, um tablet aí, ó, R$50, você sabe que aquilo lá custa 400, mas 50? Não, daqui, ó. Nós estamos corrompidos, e a gente fala da corrupção deles, porque eles roubam milhões, mas qual que é a diferença de roubar milhões e roubar R$10? É ladrão do mesmo jeito, o tamanho foi só o tamanho do roubo. Então nós vivemos mais ou menos essa circunstância. Se podemos sair fora dos impostos, a gente sai. Se a gente pode comprar um negócio mais no jeitinho, a gente compra. A gente faz o que é possível, pensando em nós, mesmo que aquilo ultrapasse alguns limites. Se a gente vê lá, vaga do idoso, eu já posso, viu? Mas a gente vai, posso nada, a gente vai e para na vaga do idoso. Né? Tá na garagem, a gente para na garagem. Eu lembro na loja que tinha 4 vagas para as lojas. As pessoas paravam, saíam e voltavam e brigavam. Teve gente lá que brigou até de tapa lá na frente com algum lojista que exaltava, achando que tinha o direito. Então essa é o mundo que nós estamos vivendo. A palavra de Deus fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos na renovação da vossa mente, se você quer saber qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que nós vamos conformando devagarinho. A igreja, ela vai se conformando com isso. A igreja tem saído do patamar do que é
o que Deus ditou para a igreja. Então nós estamos mais ou menos igual ao povo de Israel, fugindo. Nós tivemos, esse pouco tempo aí, essa seca violenta. Eu lembro quanto nós clamamos aqui, nós desesperamos, né? Falar, meu Deus, não vai matar o povo com água, vai matar sem água. Nós vamos ter falta de água. Nós clamamos demais daqui. Aí quando choveu muito, já tinha uns reclamando da água. Choveu demais. Nós somos assim, ao invés de ter um coração grato diante de Deus. Então a gente vê que de Gênesis a Malaquias, ou a Bíblia toda, o povo de Deus sempre é tendencioso à desobediência. Nós somos tendenciosos à rebeldia, né? A gente vê às vezes dentro da igreja, né? Um líder com essa tendência à rebeldia, então ele chega para um outro irmãozinho lá, você viu o que o pastor falou lá, o que ele fez? Não viu? Não vou nem falar, porque se eu falar eu vou pecar, mas não vou nem falar. Mas botou uma bomba na cabeça do outro, e falou, o que será, né? Aí ele vai e comenta com o outro, ele já arruma. Então nós estamos fazendo essas coisas, nós somos assim. Só que nós temos que ter intimidade com o Senhor e tentar blindar a nossa vida para que isso não venha nos afetar tanto. É aquele negócio, não vos conforme com esse mundo. Espera aí, eu não posso entrar nessa forma que o mundo está trazendo para mim. Essa forma não serve para mim. A minha forma é essa aqui, ó, a palavra de Deus. E aí, a gente entra na questão da obediência. A gente obedece quando me convém. E Deus, muitas vezes, Ele tem a forma dele agir que a gente não entende. Então tem uma historinha, né, que conta que um rapaz, ele andando por uma estrada, muito desanimado, muito assim, muito conflito na vida, muita dificuldade, meio desgastado, já assim, quase que pedindo a morte. De repente, naquela estrada, Deus manifestou para ele ali, e falou assim, ó, e ele assustou muito quando Deus chamou, falou, quem é? Eu sou Deus, quero falar com você. Aí ele contou todo o que está acontecendo com você. Ele contou toda a história dele e falou, tá bom, eu vou te tirar dessa. Mas você está disposto a obedecer? Claro, Deus, claro. Então tá, você conhece aquela pedra enorme que tem lá perto da sua casa? Sei sim. Então você vai fazer o seguinte, você vai por 60 dias, com todo o esforço que você puder, durante o dia todo, empurrar aquela pedra. Você vai empurrar aquela pedra com todas as suas forças durante o dia todo. Você só para um pouquinho se você estiver muito cansado. Tá certo? Claro, Deus, claro. E foi o cara e começou. Dia após dia, ele estava lá, ficava lá o dia inteiro. Mas depois que passou aí um mês, ele começou a ver que ele empurrava. A expectativa dele é que a pedra ia andando, né? A pedra estava parada no mesmo lugar. Ele já começou a ficar meio assim. Quando faltavam uns 10 dias para acabar o tempo, aí apareceu o diabo para ele. Falou, rapaz, mas você é bobo, hein? Você acha que alguma vez Deus vai fazer com que essa pedra arraste? Aquela voz que você ouviu não é de Deus nada não. Para que Deus ia mandar você fazer isso? Que negócio sem sentido. E sumiu. Aí o cara acabou aquele dia e começou, é mesmo, né? Eu sou um idiota. Eu não tenho nem coragem de contar isso para os outros. Contou só para mim contar para vocês. Tem nem coragem de contar isso para os outros. Que papel que eu estou fazendo mais estranho. Aí no outro dia ele levantou muito sem graça. Ele foi indo, caminhando para lá. Mas que negócio? Não vou ficar empurrando esse negócio. Não, a pedra não redou. Eu achei que Deus ia fazer essa pedra redor. Aí quando ele estava chegando, Deus chegou para ele e falou, e aí? Ele falou, Deus, é o seguinte... Não tem base se é o Senhor mesmo que está falando comigo. Olha, a pedra não saiu do lugar, eu estou empurrando, falta 5 dias para acabar o tempo que o Senhor falou. Não arredou nada. Que papel de idiota que eu estou fazendo? Aí Deus falou para ele, mas eu não falei que a pedra ia arredar. Eu falei para você empurrar. Agora olha para os seus músculos, olha para as suas pernas, o quanto você já não está fortalecido. Você já está muito mais capaz de exercer o papel que você estava. Eu estava trabalhando... Era no seu corpo, não era no empurrar a pedra. Eu não falei que a pedra ia empurrar. O que isso traz para nós? É que nós sempre obedecemos com uma expectativa nossa. E se aquilo começa a não acontecer, a gente já começa a desanimar. Falar, eu estou fazendo papel de bobo. E o diabo não é bobo, né? Quando ele olha, fala assim, ele começando a ficar desanimado. Chegou a minha hora. Ele vai lá, você está fazendo papel de bobo, hein? Olha o que esse pastor está fazendo com você. Falando para você fazer isso todo dia. Olha
Olha o que Deus faz com você. Então assim, a obediência, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque ela é a base do cristianismo. Ela é a base da nossa comunhão com Deus. A obediência é que vai estar gerando em nós e aumentando a fé. Se a gente não obedecer, nós não vamos ter como aumentar a fé, nós não vamos experimentar as maravilhas que Deus tem para as nossas vidas. E a obediência significa a gente confiar em Deus, né? E lá no Provérbios, fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe em teu entendimento. Confiar é entregar. Então assim, se eu vou obedecer, se eu me propus a obedecer ao Senhor, eu vou obedecer Ele no que Ele manda, e não discutir o que aquilo vai gerar. Deus pode mandar eu sair daqui hoje e falar assim: olha, dá uma volta lá pelo Bom Pastor. Meu Deus, para que? Só para gastar gasolina? Mas lá de repente eu vou encontrar um amigo meu. Lá eu vou pregar a palavra, lá eu vou dar um testemunho. Então obedecer a Deus gera muitos benefícios na nossa vida. E eu queria que a gente pudesse entender um pouquinho disso. Primeira coisa, a gente tem que entender que obedecer não é a questão de vontade, é uma questão de princípio de Deus. É uma questão de princípio. Se eu tenho um corpo de trabalhador que trabalha comigo, eu sou o dono de uma empresa, eu arrumo lá uma turma, e eu vou dar minhas ordens. Aquele que, não, hoje eu não quero ir trabalhar, não, hoje eu vou só até meio-dia, hoje, esse aí vai acontecer com ele? Ele vai ficar de férias o resto da vida dele, porque eu não vou dar trabalho para ele, não é? Então eu vou dar trabalho para aquele que obedecer aquelas ordens que estão faladas ali, o que foi colocado para eles fazerem, e o que eles fazem, por fazer melhor. E com Deus não tem muita diferença isso. Obedecer a Deus é chegar e falar: Senhor, olha, o Senhor já me deu salvação, o Senhor já fez tudo por mim, a minha vida é tua. A gente canta muito isso, né? Minha vida é tua. Nós cantamos agora: eu vou me derramar diante do Senhor. Só que na hora que a gente vai fazer isso mesmo, aí o negócio pega. Então, Senhor, minha vida é tua. Aí ele fala assim: é? Então faz. Ou não, Senhor, mas não era para fazer isso tudo. Isso não é para mim. Não, isso eu não quero. Não, assim não. Larga do namorado, no caso. Não, Senhor, mas aí não. Mas peraí. Só namorado pode, casado não pode não. Viu? Deus não vai falar para você largar não, tá? Então obedecer é uma questão de princípios. Se a gente pegar lá em 1 Samuel 15, versículo 22 e 23. Vamos ler esse versículo. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiro. O que Deus está falando? Fala assim: olha, se vocês vão fazer qualquer sacrifício para mim, vai fazer qualquer trabalho para mim, a primeira coisa que eu quero é que vocês me obedeçam. Se vocês não vão me obedecer, não precisa fazer nada disso. Não precisa fazer nada disso. É princípio. Se vocês não estão dispostos a fazer as coisas do jeito que eu estou mandando, então não precisa fazer, não precisa ficar aí estendendo a mãozinha, cantando, chorando. Isso não vai resolver nada. A primeira coisa que eu quero é obediência. É isso que ele está falando nesse versículo, eu traduzi para vocês. Então nós precisamos aprender que a obediência é um princípio divino e não uma mera obrigação. Eu não vou fazer isso por obrigação, vou fazer por princípio. Por princípio. Se eu estou na empresa, eu vou falar a mesma coisa. Eu trabalho naquela empresa, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Né? Eu vou fazer do jeito que o meu patrão manda. Porque aí eu vou estar desenvolvendo o que ele quer. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que a obediência a Deus não é uma questão de vontade. Eu não obedeço a hora que eu quero. Eu obedeço como uma questão de princípio. Eu obedeço simplesmente. A Brígida teve uma vez que ela acordou de manhã e falou: olha, ela trabalhava nessa época lá no Hospital Mangas, como farmacêutica lá.
E ela acordou de manhã no sábado, feriado, não sei. Era um dia assim. E falou: olha, Deus me falou essa noite para mim ir lá no hospital, tem que orar para uma doente. Eu falei: beleza, o carro está aí, pega e vai. Ela falou: mas Deus falou que você tem que ir junto. Eu falei: começou a complicar, né? Poxa vida. Aí eu falei: bom, vamos lá então, né? E falou que tem que ir o Nilma também. Então vamos chamar o Nilma, vamos para lá. E fomos para lá. Só que eu confesso que eu fui assim, de noite ela sonhou que estava lá com farmácia lá e está arrumando esse rolo para mim justamente no dia de eu descansar. Mas eu fui, tranquilo. Aí orando, um monte de quarto lá. Nada de estranho aconteceu. Mas quando foi no último quarto que a gente já estava preparando para ir embora, a hora que ela entrou era uma conhecida, uma amiga dela. Tinha dado parado, né? Infarto. Ela estava saindo do infarto ali. Aí ela veio, abriu, abraçou, aí nós oramos por ela, aquele negócio todo, né? A hora que nós saímos, no outro domingo ela estava na igreja. Foi para a igreja. A gente começou a trabalhar com ela. Então, o que acontece? Olha, quando Deus manda, faça. Está esquisito, mas faça. Nós não vamos saber as maravilhas que Deus tem para fazer através da minha vida, se os passos que eu dou, eu sempre tenho que ter certeza, né? Eu só dou passo a hora que eu tenho certeza. A hora que chegou aqui, eu falei assim: não, aqui está meio em dúvida, então não vou dar passo não. Olha, se eu vou obedecer e Deus falou para andar, eu vou andar igual aquelas bicicletas da propaganda lá, né, que vai andando no invisível. Deus pode fazer isso, Deus pode fazer todas as coisas. Então, quando Deus fala no seu coração, Deus começar a falar, obedeça. Tem certeza que Deus está falando para nós sempre, né? Ore mais. E nós desobedecemos. Ore mais. A gente vai, passa no quarto, dá uma joelhadinha, aí lembra que tem que arrumar a cama, volta para arrumar a cama. Aí vai lá, aí lembra que tem que fazer isso. Ore mais, eu quero ter intimidade com você, mas ore mais. Leia mais a palavra que eu quero te ensinar. A gente está sempre tendencioso a desobedecer às ordens de Deus. Deus fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que eu cuido das suas coisas. Você: não, Deus, pode deixar que as minhas coisas é eu que entendo. Afinal de contas, é eu que estudei, né? Eu que sei fazer. Deus está falando: então tá, então faz. Aí nós vamos entrando para o buraco, né? A hora que está lá no fundo do buraco: oh, Deus, socorre. Tá bom, eu vou estender a mão, vou te tirar dessa vez. Então agora obedece. Tá bom, Deus. Aí passa um pouquinho, você vai indo de novo. Nós somos tendenciosos a isso. Nós somos assim. Nosso coração, você pode ver que o povo é sempre assim. Nosso coração, ele é assim. Se a gente não guardar o nosso coração, nós vamos entrar para a desobediência a Deus. Nós vamos nos rebelar. Rebelião é a mesma coisa de desobediência. Nós vamos fazer rebelião dentro da igreja, nós vamos fazer rebelião dentro do nosso trabalho, nós vamos sempre levar contrário ao Senhor. Então, obedecer é uma questão de princípios, não é de vontade. A desobediência afronta tanto a autoridade delegada, como também quem delegou. Vê lá em Romanos 13:1. Samuel, porém, disse: não, essa não. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem fora ordenadas por Deus. Só um que eu falei? Isso. Então o que acontece? Toda vez que a gente desobedece, nós estamos afrontando a Deus e afrontando até as autoridades que a gente desobedece durante a nossa vida. Toda autoridade vem de Deus. Às vezes nós colocamos: não, meu patrão nem convertido é, e faz aquele rolo, enrola. É uma autoridade que foi constituída por Deus. E se você está naquele lugar, é para você testemunhar de Deus, talvez para ele, ou para os seus colegas, ou para trazer uma demonstração de bênção ali. Dizem que lá em Franca, me contaram essa história como sendo franca. Eu não tenho muita certeza de ser verdade, mas eu até acredito nisso, porque me contaram diversas fontes. Que uma vez um patrão, dono de uma empresa lá, ele reuniu os empregados no pátio, negócio de fábrica de sapato. Ele reuniu os empregados e falou para eles: olha, gente, a gente vai mudar a nossa gestão agora. Nós vamos transformar tudo isso aqui. Eu aceitei Jesus agora, e muita coisa que a gente fazia que nós não vamos fazer mais. Então agora eu estou aqui declarando que eu sou cristão e que eu tenho Jesus no coração. Tá. E foi e sentou na mesa dele. Aí um empregadinho chegou lá correndo: pô,
olha só, eu também sou evangélico, que bênção, né? O patrão olhou para ele e falou: peraí, quantos anos você trabalha aqui? Trabalha aqui 15 anos. Você trabalha aqui 15 anos, você nunca veio cá falar para mim nada de Jesus? Que isso? Que absurdo isso, que cristão que você é. E muitas vezes nós somos isso. Nós levamos uma vida igualzinho, tá todo mundo, não somos capazes nem de testemunhar, igual diz o pastor Mário aqui, né? De pregar, nem que seja de boca fechada, o nosso testemunho. Ah, não, falar eu sou muito tímido. Ah, mas testemunha, tenha caráter, tenha palavra, né? Seja capaz de, na hora que a empresa coloque qualquer coisa, não, isso eu não faço, isso não está dentro dos meus princípios. Vamos lá no Deuteronômio 27, 10. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e cumprirás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Questão de princípio, fechou? Obediência é questão de princípio, não é questão de vontade, não é questão de eu querer, amém? Obediência não é uma questão de eu fazer uma coisa certa, não é uma questão de eu ter boa intenção para fazer, é fazer a coisa da maneira certa. Lá em Crônicas, em Samuel, tem algumas passagens que falam que Davi foi buscar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha sido roubada e ela estava, e Davi foi buscar. E quando Davi foi buscar a Arca, o que ele fez? Ele arrumou carros novos, ele arrumou uma banda tremenda, chamou os melhores cantores, ele fez um auê naquilo ali. Se fosse no nosso tempo agora, ia chamar o caminhão de bombeiro aí, ia chamar uma fanfarra junto, ia fazer foguete para todo lado, e foi buscar a arca. O caboclo estava cheio de boa intenção, falou: que é isso? Nós vamos buscar a arca da aliança, nós vamos buscar a presença de Deus de novo, vamos lá, gente. E foi aquela cantoria toda e buscar a arca. Botaram a arca em cima do carro novo, o carro nunca tinha sido usado, e esse carro veio. Chegou em determinado lugar, o boi tropeçou. Aí Uzá, que era um rapaz que estava cuidando da arca de um lado, Uzá segurou a arca. Quando ele segurou a arca, ele foi fulminado e morreu na hora. Aí Davi assustou, falou: que isso? Eu estou cheio de boa intenção e Deus faz isso? Eu estou fazendo o melhor, a coisa certa, que é trazer a arca para cá, e Deus faz isso? Afinal de contas, ele não estava fazendo a coisa certa? Ele investiu o máximo que ele podia para aquilo, cheio de boa intenção, carro novo, os bois novos, uma folia toda para trazer a arca. Só que ele não estava fazendo da maneira certa. Aí deixou a arca lá na casa de Obed-Edom. Enquanto a arca ficou lá, aquela casa prosperou, porque a presença de Deus traz prosperidade. E chegou e foi estudar. Meu Deus, como é que traz a arca? Aí ele viu que a arca tinha uns varões do lado assim, que era para ser carregado pelos levitas no ombro. É assim que Deus colocou. Mas não posso colocar no carro? Não, Deus mandou colocar no ombro dos levitas. Então é assim que tem que carregar. Então é fazer a coisa, não é fazer a coisa certa simplesmente, é fazer a coisa da maneira certa, da maneira que Deus colocou. É o processo que está na palavra. Não adianta eu querer fazer as coisas, não, agora eu vou sair, eu vou pregar em todo lugar que tem muita bebida, nas boates. Tudo bem, você está fazendo o ID, mas lá é o lugar que Deus te quer pregando? Se for, vai. Se for, vai. Você pode ir. Eu vou sair e vou pregar numa festa. Estou achando que você vai querer festar, né? Mas vou sair e vou pregar numa festa. Vou para o Réveillon, então vou pregar lá na Copacabana. Amém. Se Deus mandou, faça isso. Mas não faça isso do seu coração como se fosse o certinho, como se fosse o bom, como se fosse o correto. Você tem que fazer, não é somente a coisa certa, você tem que fazer a coisa certa da maneira correta, da maneira que Deus estipulou na palavra. Que é o exemplo que eu falei de buscar. Tem processo para isso. Então nós temos processo para cuidar da família. Eu tenho tanto de princípios, eu como marido em casa. Não adianta eu chegar e querer fazer diferente, mesmo que seja parece bom. Mas não adianta, eu tenho que fazer de acordo com o que a palavra manda. Tem princípios para Brígida, para comigo. Ela tem que seguir esses princípios.
Tem princípio dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, da gente como autoridade, de nós como patrões. Tem princípio para isso tudo. Só que a gente faz, ou somos tendenciosos a fazer, de acordo com o que a gente acha que está certo. O chefe sai, não, agora a gente também pode descansar um pouquinho, afinal de contas, aí todo mundo fica ali, você está ali no meio. Peraí, eu sou de Deus. Se eu ficar ali meia hora, eu estou roubando meia hora do meu patrão. Mas que isso não é nada. Então faz isso na frente dele. Se você fizer, está tudo bem, então está certo. Só que nós fazemos isso na maior. Nós fazemos isso sem preocupar. Amém? Obedecer é uma questão de expressão de amor ao Pai. Quando você obedece e Deus vê aquilo, Deus vai honrar a sua vida. Pensa, lembra comigo, quando Deus estava lá, Satanás passou, o que Deus falou de Jó? Satanás, olha meu servo Jó, homem íntegro, acabou que me obedece, ele anda numa linha certinha. Quer dizer, você não sente até um pouquinho de orgulho santo em Deus aí falando isso, não? É um orgulho santo. Deus fala, olha só, olha isso. Não é? Então obedecer é uma questão de expressão de amor ao Pai. O pai estava do lado de dentro na cozinha do vidro, olhando as crianças brincar ali fora. Aí as crianças estavam brincando de bola. Aí um deu um chutão, a bola foi na rua. Aí alguém falou para o filho daquele pai, vai lá buscar. Aí o filho falou, não vou não. Por quê? Meu pai falou para mim não sair na rua. Quando o pai viu aquilo, o pai alegrou. Por que alegrou? Porque ele obedeceu? Não, porque o pai sabia que aí ele estava mais protegido, que não ia sair na rua sozinho. E ele alegrou porque ele sabe que ele poderia trazer para o filho dele os ensinamentos. E é isso que Deus faz conosco. É isso que Deus olha para nós quando a gente está obedecendo. Ele vai falar, ele agora vai pegar, agora ele vai embora, né? Agora ele vai crescer. Então obedecer é expressão de amor ao Pai. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será o quê? Amado do meu Pai. E eu amarei e manifestarei a ele. Tudo começou com o quê? Aquele que conhece essa palavra, aquele que tem essa palavra e os guarda, porque só conhecer, muita gente conhece, mas é conhecer e guardar. É quando você lê um versículo ou uma passagem e fala, opa, isso aí está falando comigo, eu tenho que mudar isso, eu tenho que corrigir isso. Aí você vai, ajoelha, Senhor, me dá força, eu tenho que corrigir isso na minha vida. Eu tenho um colega de trabalho, que na época, quando eu fui para Belo Horizonte, ele não era convertido, e era desses assim, se você olhasse para ele com força, ele já te dava um tapa, bravão, e eu caí para ser amigo dele, coitadinho de mim. A gente saía do serviço, ia para um clube fazer ginástica, aí um belo dia ele parou no sinal, aí parou um carro com 5 caboclos dentro, e o carro começou, ele olhou para os caras e já começaram a discutir. Eu falei, se você for brigar, que eu saio correndo. Eu vou brigar não, pô. Então ele era assim, um dia ele brigou com um colega dentro do trabalho. O colega meio que molou ele lá e tacou um tapa nele. Aí nós fomos pregando, a gente era muito amigo dele, e ele converteu. Aí eu falo para ele que ele virou uma moça. Ele constrangia a gente quando a gente pedia um favor para ele, tão bom que virou. Meu Deus, eu tenho até dificuldade de pedir coisa para ele. E um belo dia ele chegou lá no serviço com um saco nas costas. O que é isso, Luiz? Ele botou o saco, lá tinha cinzeiro, tinha garfo, tinha um monte de coisinha assim. Ele falou, não, isso aqui é tudo que eu fui roubando nos lugares que eu ia jantar, e agora eu vou devolver tudo. Beleza, que bom, você vai lá, vai para outro. Não, eu vou chamar o gerente e mostrar para o cara. Isso está começando a ficar complicado. Ele foi, chamou o gerente em cada lugar que ele foi, falou, olha, um dia eu não conhecia Jesus, agora está aqui, isso aqui eu tirei daqui um dia, é de vocês. O cara, não, é daqui, você faz o que você quiser. Foi devolvendo tudo. Aí no final ele estava com um instrumento que era da própria Telemig na época. Eu falei, e agora o instrumento, você vai pôr aí na mesa, deixa quieto aí, quem achar, achou, né? Não, eu vou procurar o presidente da Telemig. Complicou a nossa história agora, né? O cara vai demitir ele. E ele foi.
Ele foi e procurou o presidente da empresa, marcou um horário, ficou uma semana lutando para isso, conversou com o presidente, devolveu o instrumento e falou tudo isso para o presidente. Aí quando ele foi, eu fiquei esperando o dia da demissão dele, né? Vamos mandar embora. Você acredita que o presidente fez numa reunião que teve logo após, ele veio e deu isso como um testemunho, ainda exaltando a vida dele? Mas isso é o quê? É Deus quando transforma por dentro, e você traz a demonstração daquela transformação por fora. Isso é o quê? É começar a obedecer aquilo que Deus coloca como legado nas nossas vidas. E a gente pega a coisa emprestada e não devolve, esquece em cima da mesa. Às vezes não é por maldade não, mas por esquecimento de conveniência, né? É CD, é não sei mais o que, é livro, é um monte de coisa que você vai esquecendo lá. De vez em quando você, nossa, precisa até devolver isso. Põe lá de novo e continua lá mais uma temporada. Gente, vamos acertar isso. Isso para não falar de continha, né? Vai ficando espalhado por aí. Cartão, tem gente que chega para orar para o cartão, o diabo está agindo no cartão, o diabo nada, está agindo na sua vida, quebra esse cartão, pelo amor de Deus. Isso tira a nossa bênção de Deus. Deixa eu correr, porque senão não vai dar tempo. Mais um, João 14, 23, 24, que fala também sobre a expressão de amor. 14, 23, 24, tá certo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará as minhas palavras, e o meu Pai amará, e veremos a ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas é do Pai que me enviou. A palavra que vocês estão ouvindo aqui não é minha não, é de Deus, tá? Quem ama a Deus, guarda as palavras de Deus. Quem ama a palavra de Deus, ela não entra nesse ouvido e sai nesse, ela entra aqui e desce no coração para fazer a transformação. E depois ela sai para a boca, a gente proclamando para outras pessoas. Isso é obedecer a Deus. Outra coisa importante, obedecer não é apenas um sentimento, ela é uma atitude. Obedecer é difícil, não é tão simples assim. Quanto não era difícil a gente obedecer aos nossos pais? Não vai, vou. Às vezes tem uns que até vai sem falar. Quanto não era difícil? Agora, obedecer a Deus também não é tão simples. Porque Deus vai nos contrariar, porque é a vontade dele que é soberana, não é a minha. A carne está pedindo para me ficar lá, desmanchado na televisão, assistindo um filme, não sei o que, mas é sábado de tarde. Aí Deus fala, levanta e vai orar. Deus, deixa acabar o filme, eu quero agora. Quero agora. Levanta e vai para a igreja. Deus, eu estou cansado a semana inteira. Levanta e vai. Dá oferta. Deus, mas peraí, eu estou apertado esse mês. Dá oferta. Seja dizimista fiel. Deus, mas o salário não está dando para não dar porque você não é dizimista. Salmo 50, 16 e 17. Mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitares os meus estatutos, né? Recitar a Bíblia, e em tomares o meu pacto na tua boca, visto que aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti? Ou seja, recita, sabe a Bíblia de cor sorteado, fala os versículos, fala tudo, mas não obedece nenhum. De que adianta isso? Deus está falando, pode, não adianta nada. Deus está falando conosco nessa noite, não adianta. Se eu não estiver disposto a seguir os preceitos de Deus, é melhor eu juntar minha Bíblia, ir embora para casa e ficar quietinho. Não vai adiantar. Não vai adiantar, não é que nós estamos mandando embora, não, mas não resolve. Não resolve a nossa vida. Poxa, quanto essa Bíblia de vez em quando vem dar cada lambada na gente. Mas é para correção. Deus corrige a quem ama. Ele vai corrigir nós mesmos, ele vai dar essa chicotada em nós, porque Ele ama, Ele quer que eu saia daquele fundo do poço e vá para um caminho que Ele traçou para mim. Ele quer isso, Ele não está batendo porque Ele tem prazer, vou judiar do Rosilva, não é isso não. Deus não está em cima de um altar olhando para nós e olhando, ele vai cair, não é assim, muito pelo contrário. Deus está preocupado com a vida dele, com a vida de cada um de nós, e está ali, ó, meu filho, não faz isso, meu filho, volta, achegai-vos a mim que eu vou chegar a vós.
Deus quer a nossa intimidade. Deus quer colocar a gente no caminho certo. É igual o pai com o filho. Nossa, quanta gente fica preocupado com o filho que começa a sair fora do caminho. O Tiago toda hora fica lá, empurra o Tiago do caminho, aí o Tiago passa do caminho. É o tempo todo fazendo isso. Por quê? Porque a gente quer o bem. E Deus muito mais isso na nossa vida. Ele coloca a gente nesse caminho, porque esse caminho é bom. Bota eu para empurrar a pedra, parece que não está adiantando nada, mas eu estou ficando forte. Eu estou restaurando a minha saúde. Deus conhece muito mais do que eu. Eu conheço agora, assim mesmo, olha só, hein? Não conheço daqui a um segundo. Conheço agora, mas daqui eu já não conheço mais. Deus conhece, olha, lá na frente então. Deus conhece a eternidade. Amém? Então obedecer é uma atitude na nossa vida. Eu tenho que ler, isso aqui desce no meu coração e transforma em atitude. Se eu não fizer isso, virou só sentimento. Virou só massagear o ego. Já fui no culto hoje, estou abençoado por uma semana. Domingo que vem. Bom, fui no culto hoje, estou abençoado por uma semana. Na quarta-feira Jesus vem e eu fico. Aí vai ter que ir no culto sozinho, porque não vai ter ninguém. Isso é para benefício nosso. Quando Deus fala, olha, anda nesse caminho, Ele não está falando isso para nos martirizar, não, é para benefício nosso. Ele conhece o diabo também, Ele conhece Satanás, Ele sabe o quanto ele é astuto para me tirar desse caminho e jogar no caminho errado. Então, obedecer é uma questão de atitude, não é apenas um sentimento nas nossas vidas. E outro, interessante, a gente trabalha, a gente luta, a vida toda, sempre buscando ter um pouco de prosperidade na nossa vida, seja financeiro, seja familiar, buscar crescimento na nossa vida. Quem não quer isso? Quem não quer chegar um dia e falar assim, não, minha família está bem, minha geladeira está cheia, né? A minha despensa está cheia, a minha conta está abastada, eu sou um cara abençoado. Você sabe o que a obediência faz? A obediência gera bênçãos na nossa vida. Ela gera bênção. A desobediência gera maldição nas nossas vidas. É por isso que o povo de Israel, quando começava a sair de Deus, entrava na maldição, ia perdendo tudo, só perdia a guerra, ia entrando em escravidão, ia só entrando para o fundo do poço. Quando eles desesperavam, que eles viam que não tem mais jeito, não dá mais a gente fazer mais nada, vamos recorrer a Deus. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Deus tirava eles do poço, aí começava a vir o quê? Sendo abastecido, o lagar ficava cheio, as dispensas ficavam cheias, eles ficavam um povo próspero, as guerras eles ganhavam, tudo quanto é guerra que eles entravam. Por quê? Deus estava com eles ali pertinho, aí de repente corria de novo. A obediência gera bênção na sua vida. A obediência gera prosperidade na sua vida. A obediência gera prosperidade na sua família. A obediência gera prosperidade no seu trabalho. Quando eu falo prosperidade, não me entenda só financeiro. Então eu vou ficar rico. Deus faz isso também. Mas apesar que isso não é a preocupação de Deus. Mas quando eu falo de prosperidade, é isso que eu falei. Você tem uma família abençoada. Tem muita gente que tem muito dinheiro e não tem prosperidade. Quando eu falo de prosperidade, é você ter uma família feliz, uma família abençoada, uma família que tem harmonia, você poder ter aquilo que é necessário. Você ser rico é você ter aquilo que precisa, não é o que você tem de sobra. Você tem aquilo que precisa, aquilo que te dá abastecimento da sua casa. Então, você obedecer gera bênção. A obediência é a chave do sucesso que gera bênção nas nossas vidas. Vamos ler lá em Deuteronômio 30, 19. Deixa eu ver se é esse versículo mesmo. 30, 19. O céu e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte. Aí aqui, ó. A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva, tu e tua descendência. Isso aqui está falando sobre a questão da obediência e da desobediência. Então Deus está falando o seguinte, olha, eu ponho na sua frente a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Você escolhe qual que você quer. Se você é obediente, você tem a bênção. Se é desobediente, você tem a maldição. Tem gente que trabalha direitinho,
tem um bom salário, é dizimista, é ofertante, mas é desobediência, não tem a prosperidade. É simples assim. Fiz propaganda, merchandising lá da UI. João 14, 21. Não, esse nós já lemos. Isaías 1, 19 e 20. Esse nós já lemos, João nós já lemos. Isaías 1, 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Nós gostamos de citar esse versículo, né? Nós vamos comer o melhor dessa terra. Mas tem aqui lá, a gente não fala aquele começo, volta lá naquele que eu falei. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A gente só fala o final, né? Vou comer o melhor dessa terra. Onde eu ponho a planta do meu pé vai ser meu. Só fala essa parte. Agora a parte que se me obedecer, se tiver meus mandamentos, se andar nos meus caminhos, esse a gente não fala. Então se quiseres, olha lá. E se, não, vai lá, pode ir, pode mudar. Mas se recusardes, você não quer obedecer, e fordes rebeldes, serei devorados à espada, pois a boca do Senhor o disse. Não é eu que falei, é a boca do Senhor que falou. Você quer bênção? É obediência ao Senhor. Muda o curso da história da sua vida. Deus não vai mover nada daquilo que é para você fazer. E muitas coisas da nossa vida, tirar muitas desobediências, cabe a nós fazermos. Cabe a nós fazermos. A gente vê que o povo, na época de Noé, vivia totalmente depravado. Casamento era maluco lá, casava e descasava à vontade. Servia outros deuses. Se a gente tivesse a possibilidade de sentar ao lado de cada um que está vendo a internet aí durante a noite, o que será que a gente viria? Cuidado com a internet. Cuidado com esse tal de WhatsApp. Esse trem é bom, mas não é muito bom não. Cuidado com esses negócios da tecnologia que vem. Tem aquele que anda todo assim, como é que chama mesmo? Esqueci o nome dele. Isso. Ele falou o seguinte, numa fala dele, ele falou assim: a tecnologia vai nos destruir. E do jeito que nós vamos, ela vai acabar nos destruindo mesmo, até nesse processo de você usar a tecnologia da maneira errada. Internet, poxa, internet é uma benção, mas usa direito. Televisão. A televisão antes era pequenininha, né, que a gente usava em casa. Então era um caninho de 100 milímetros que a gente tinha lá, despejando aquele monte de bobagem. Agora a gente tem umas telas de 60 polegadas. Olha o que está despejando dentro de casa. E a maioria das coisas que despeja é o quê? É adultério, é relacionamentos quebrados, relacionamento misturado, é discórdia, é briga. O noticiário então só fala de maldade, de morte, destruição. Aí a gente tem, às vezes tem um canal lá que é evangélico, a gente só passa por ele rapidinho, né? Mas quer ir para esses outros. Não vai ler a Bíblia. Não estou falando para você não assistir televisão, não, assista. Mas assista coisa que edifica a sua vida. Quando a gente estava com a loja, né, tinha aquele monte de DVD, tinha muita gente que não assistia televisão, pelo menos falava para nós que não. Aí lá pegava um monte de DVD para o final de semana. Não, eu quero assistir filmes da evangélica, músicas evangélicas, para pôr na televisão. Glória a Deus. Então use direito. Internet, use, mas use, porque a internet ainda tem um agravante, né? Você vê que o diabo é tão astuto que mesmo que você fala assim, não, eu vou usar direitinho, aí você está lá bonitinho, fazendo um trabalho, pesquisando, aí de repente, aparece uma mulher pelada na frente da tela assim, aí você tem que desligar rapidinho, né? Tem uns que falam assim, vou desligar. Uai, está indo desligar. Olha, em banca de jornal, quando tem aquele monte de revista de mulher nua, você vê que o cara passa, depois que vai. Essa segunda olhada, meu filho, o coração já está corrompido. Ninguém tem culpa, de repente, de uma pombinha passar aqui, soltar
um torpedozinho na cabeça da gente, mas ela fazer um ninho na minha cabeça, isso eu tenho culpa. E é isso que o diabo faz, ele vai lentamente e vai fazendo isso, e vai me levando para sites complicados, vai me levando para sites que gera a pornografia, e com isso vai destruindo o meu casamento. A televisão vai me levando para... A pessoa que descasa é mais feliz que quando casada. Aí eu começo a falar, será que não é mesmo? A gente começa a acostumar, a conformar com essa ideia. Aí entra na desobediência do Senhor. Porque o Senhor quer que eu tenha o quê? Paulo escreveu para Timóteo e falou assim: Timóteo, eu quero que você seja padrão para os fiéis. Ainda complicou mais a história. É você ser padrão. Você sabe o que é ser padrão? Ser padrão é aquele cara. Na época meu pai tinha marcenaria. Eu achava interessante isso. Às vezes tinha que cortar umas tabuinhas de 25 centímetros, por exemplo. Tinha que cortar lá 100 tabuinhas daquela lá. Então ele não vinha, media e ia cortando. Ele pegava uma, media e depois ele doava aquela. Se errasse nessa primeira, o resto tudo saía errado. Aquela era o quê? Era o padrão dele. Aquela era o padrão. Então é isso que Deus quer que a gente seja. Por quê? Porque eu vou fazer discípulo. E se eu errar, vai sair o resto tudo errado. As dificuldades que eu sair, o resto tudo vai sair. As complicações, as desobediências, o resto vai acompanhar isso tudo. Então você tem que ser padrão. Você tem que ser padrão. Então obedecer a Deus traz prosperidade na nossa vida. A palavra de Deus fala isso. O que você vai querer? Bênção ou maldição? Obedecer ou desobedecer? Vida ou morte? O que você quer? A decisão disso é sua, não é de Deus. Nós não vamos poder chegar lá no céu e falar: Deus, mas é o seguinte, olha, tinha um atormentador que ficava do meu lado, que ele não me dava sossego. Aí Deus vai falar para você: mas tinha uma palavra que estava do seu lado também, que ela estava sempre te espetando, e você não deu a voz para ela. Nós temos que aprender a obedecer, renunciando aos nossos impulsos da desobediência. Nós temos que deixar Deus começar a construir o caráter dele nas nossas vidas. Nós só vamos testemunhar quando Deus criar o caráter dele em nós. É quando você olhar para mim, você vê um reflexo de Jesus. Quando a gente conseguir fazer isso assim, a gente está em plena obediência a Deus. Coloca lá em Romanos, nós já lemos isso? Não, né? Romanos 3,5. E se a nossa injustiça prova a justiça de Deus, que diremos? Acaso Deus, que castiga com ira, é injusto? Não, não é essa que eu queria. Vamos no Mateus 5,19. Olha só como é ser padrão. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar a homem, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Você vai ser padrão daquilo que você é. Amém? Então nós temos que começar a aprender a obedecer a Deus. É começar a aprender a ouvir a palavra. Quando você vem no culto, você não vem só para massagear. Você veio hoje ouvir uma palavra sobre obediência. É hora de você passar a semana inteira chorando e amargando, pensando em que eu tenho sido desobediente a Deus. Em que eu tenho desobedecido a palavra dele. Em que está errado na minha vida que eu preciso consertar. O que está atrapalhado no meu emprego? O que eu fiz até hoje? O que eu dei aquele jeitinho, que eu fiz as minhas falcatruas? O que foi a minha malandragem? Eu tenho que resolver isso. Ah, mas isso vai me dar problema. Mas vai te dar muito mais problema se você continuar com ela. E resolve isso. Resolve isso. Eu, quando estava nativo ainda, teve uma época que eu punha a caneta no bolso, aí eu ia para casa e eu esquecia a caneta lá. Aí eu vinha e pegava outra. Tranquilo, lá a caneta era à vontade. Aí põe no bolso e esqueci em casa. Aí um dia Deus me chamou a atenção. Falou: até quando você vai ficar levando caneta para casa, né?
Eu parei de usar a caneta da empresa, comprei a caneta para usar a minha, eu nunca mais esqueci em lugar nenhum, não sei porquê, mas eu parei de usar a caneta da empresa. Por quê? Porque eu não queria ser lesado nisso. Isso Deus me chamou a atenção, a empresa não estava nem aí, tinha caneta lá à vontade. E aí, de quebra, eu falei, bom, já que é assim, então eu vou parar de pegar folha sulfite, vou parar de pegar, como é que chama os grampinhos de papel lá? Eclipse. Vou parar de fazer isso. Eu vou usar o que é meu para serviço meu, usar o que é da empresa para serviço da empresa. Por que isso? Que eu quero ser bom demais? Não, é porque eu quero servir a Deus. E Deus está vendo todas as coisas. Se eu saísse de lá com um pacote de papel, ninguém ia falar nada. Lá a gente tinha liberdade. Eu podia sair com um computador de lá que ninguém ia falar nada. Eles podiam achar na minha casa depois, não colocaram no negócio da Petrobras, né? Mas na realidade ninguém ia falar nada. Só que eu queria estar bem com Deus. E para mim estar bem com Deus, eu tenho que parar com essas coisas. É meu, faço o que eu quero. Mas é da empresa. Ah, mas é um Eclipse. Tudo bem, o Eclipse custa quanto? 3 centavos. Então eu roubei 3 centavos. Parece que não é nada isso. Mas Satanás tem um tabletzinho lá, que é esperto. Você leva um Eclipse, 3 centavos, um Eclipse. Uma folha sulfite, ou não sei o quê. Depois ele chega diante de Deus e fala assim, seu filho é ladrão. Deus vai falar, Deus, é meu, né? Então eu vou tirar aquela prosperidade que estava para ele. Aí se perdeu uma promoção, fala, meu Deus, para que isso? O que aconteceu com o meu chefe? O seu chefe, nada, o diabo foi lá e usou de uma legalidade que nós demos para tirar a promoção. Amém? 21 e 16. Vamos comparar, senão eu vou até meia-noite falando. Vamos ficar de pé. Você entendeu a palavra? O cerne da palavra. Você quer prosperidade? Obedeça. Você quer bênção? Obedeça. Você quer a vida? Obedeça. Obedeça o propósito de Deus na sua vida. Muitas coisas, muitas dificuldades, muitas lutas que nós temos enfrentado é por causa da desobediência. Você lembra daquele que foi para a barriga da baleia? Jonas, vai para pregar lá. Tá bom, senhor, vou sim. Opa, tá, vou para cá. No fim está no navio, juntaram ele lá, falou, não, você é desobediente demais, vai para dentro d'água, vai para a barriga do pateio. Muitas lutas que nós temos é por desobediência. É Deus querendo trazer de nós, volta para cá, meu filho, que o seu caminho é esse. E não adianta, meu filho, você vai trazer nós para o caminho que Ele quer de todo jeito. É sofrendo ou não sofrendo, mas vai trazer nós para o caminho que Ele quer, Ele é soberano. Amém? Feche os seus olhos. Consulte aí o seu coração. O que você tem desagradado a Deus? O que você tem desobedecido os princípios de Deus? O que você tem feito que o Espírito Santo na hora te dá aquela cutucão, falou, você errou. Aí você tem feito de novo, transformado o pecado em iniquidade. Só contar mais uma historinha antes dele. Inventei uma historinha aqui agora. Nós somos as ovelhas do Senhor, está aqui. Aí nessa sala que nós somos as ovelhas do Senhor, o Senhor coloca uma grade. Aí do lado de lá está um monte de leão, faminto, desorientado, olhando para nós até babando. Aí a gente vai e começa a desobedecer. O Senhor vai, tá bom, eu tiro a grade então. O que nós vamos acontecer? Nós vamos ser comida para o leão. Você quer que Deus mantenha a grade? Então obedeça. A proteção que Deus nos dá depende da nossa obediência a Ele. Amém? Consulte o seu coração. Você sabe disso, em que você tem lesado os princípios do Senhor? Você sabe em que você tem rebelado, levado outros à rebeldia? Você sabe em que você tem trazido tristeza ao Espírito Santo? A palavra de Deus fala, não entristeçais o Espírito Santo. Nós sabemos disso, o Espírito toca no nosso coração. E é um momento para você pedir perdão de tudo isso. Mas não só pedir perdão, isso é muito fácil. Senhor, me perdoa, até chora. Mas é uma questão de atitude, mudar a sua vida a partir de hoje. Até agora,
Você pode ter feito tudo isso, nós podemos ter feito tudo isso, mas nós estamos aqui vivos, então tem chance para nós. Se arrependa, porque Jesus pode vir essa noite, Ele pode vir a qualquer momento, e se Ele vier, Ele quer encontrar pessoas de caráter aqui. Já está tarde, mas eu queria fazer uma coisa. Se você tem sentido, ou que você tem andado num caminho que, mesmo que não seja, você esteja pressionado até pela sua força, ou esteja até andando num caminho que você vê que está desobedecendo a Deus, ou você não está nem entendendo, o Senhor parece que está tão longe, que pode ser uma desobediência. Vem aqui na frente agora, eu queria estar orando pela sua vida. Vem aqui na frente agora, não, o restante fica de olhos fechados. Você vira aqui na frente, você não está falando para as pessoas, não, pastor, eu sou um desobediente. Não, você está falando assim, eu quero sempre estar consertando com esse Deus. Eu quero sempre estar acertando a minha vida, alinhando a minha vida com a vontade do Pai. É isso que você está falando. Não perca essa oportunidade. Eu não sei por que Deus colocou isso agora para fazer isso. Me te chamar aqui, eu nem tenho costume de fazer isso. Mas é uma oportunidade para a sua vida agora. O que muda de você vir na frente? Ah, eu posso ficar aqui mesmo? Pode. Mas você vindo na frente, você está trazendo ao público a sua decisão de mudança. Amém? É só esses aqui mesmo? Nós vamos estar orando por eles agora. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento, ó Pai, colocar essas vidas que estão aqui na frente agora, Deus. Essas pessoas que deram esse passo, Pai, em direção ao Senhor, clamando a Ti, ó Deus, que o Senhor vá sondar cada coração agora, Pai. Sonda cada alma que está aqui, Senhor. Igual diz Davi, ó Pai, se há um caminho mau, tira esse caminho agora, Senhor. Alinha as veredas desse povo, Senhor. Acerta os caminhos, ó Pai. Leva para o caminho da obediência, para o caminho da Tua vontade, Senhor. Abençoa, Deus. Libera perdão, ó Deus, nessas vidas, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, nós declaramos bênçãos do alto sobre essas vidas. Nós declaramos agora trancada toda a ação de Satanás nessas vidas. Libera agora, Senhor. Vai liberando, Senhor. Vai liberando conhecimento, Pai. Vai liberando, ó Pai, um coração de amor. Vai liberando a sabedoria do alto, ó Pai. Vai fazendo a Tua obra nessas vidas agora. Continue fazendo a Tua obra, Senhor. Durante essa semana, Deus, vai moldando essas vidas segundo a Tua vontade, segundo o Teu caráter, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, desenvolver o Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Nós queremos nos tornar, ó Deus, como Jesus, ó Pai. Oh Deus, transforma nosso viver, ó Pai. Oh, aleluia. Santo é o Teu nome, ó Deus. Os discípulos, em certo momento, foram constrangidos, até correndo risco até de morrer. Falaram: olha, seguinte, nós vamos liberar vocês, mas vocês vão parar de pregar. Vão parar com isso, senão vocês vão morrer, vocês vão apanhar. O que Pedro falou? Importa para nós obedecer a Deus antes de vocês. Se nós vamos morrer, não importa, nós queremos obedecer ao nosso Deus. E é isso que importa. A gente vê que Noé decidiu ser obediente em meio àquela sociedade corrupta. Então tem como você ser obediente numa sociedade igual a nossa. Não adianta eu falar assim: ah, mas não tem jeito hoje. Tem jeito sim, basta que a gente tome esse posicionamento. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Podeis assentar, leve essa bênção com vocês.